Bom dia, boa tarde ou boa noite, afinal não sei em que momento do dia você está tendo acesso ao meu vídeo. Seja muito bem-vindo, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia, para finalizar de uma vez por todas o capítulo 6, cujo tema é trabalho, alienação e consumo, certo? Deixa eu colocar aqui, compartilhar a apresentação dos slides que eu preparei para finalizar a nossa aula, certo? Então, retomando, para a gente finalmente finalizar, vou colocar aqui a caneta, certo? Você que já está acostumado com os meus vídeos, já está ciente de que é esse o livro que eu utilizo como referência, certo? Filosofando, que é uma introdução à filosofia, certo? Como eu falei, nós vamos finalizar o capítulo 6, cujo tema é o trabalho, alienação e consumo. Novamente, o objetivo dessas aulas é mostrar a relação do homem com o trabalho de acordo com alguns pensadores. Na verdade, a gente já viu boa parte dos pensadores, a gente viu a relação que Foucault traça com a disciplina, com o trabalho, a exploração, que a gente viu que o homem é submetido através do trabalho no pensamento de Marx, certo? A evolução do trabalho. Então, nos nossos vídeos anteriores, a gente já viu boa parte dos pensadores. A gente vai continuar a ver agora alguns pensadores mais contemporâneos, mais próximos da nossa época, certo? Então, eu recomendo que, se você não assistiu aos outros vídeos, pause esse vídeo que você está assistindo agora, assista aos outros para conseguir acompanhar o fluxo do pensamento, para entender as referências, para entender o caminho que nos levou até aqui, certo? E apresentar os aspectos do consumo de acordo com outros pensadores, certo? Então, uma consequência dos nossos vídeos é a relação do homem com o trabalho, essa exploração, essa indústria, essa produção em massa que exige consumidores em massa. E aí, esses consumidores em massa somos nós, que precisamos estar constantemente trocando de celular, comprando roupas novas, trocando de carro, enfim. É a cultura do materialismo, a cultura do consumo, a cultura da compra, do poder de compra, certo? Daí a gente acaba ficando à deriva, somos influenciados por essa cultura do consumo. E acaba comprometendo, inclusive, a busca do homem pela felicidade, porque ao invés de eu procurar uma felicidade mais duradoura, uma felicidade mais pura, eu me contento com a busca das coisas materiais, como se os objetos preenchessem o meu vazio existencial, certo? Então eu me mato de trabalhar para conseguir um pouco de dinheiro, com esse dinheiro eu compro objetos materiais que me dão uma falsa sensação de satisfação, de alegria, uma alegria momentânea que precisa ser substituída pelo próximo item que eu vou comprar, certo? E basicamente esse é um resumo dos vídeos que nós tratamos anteriormente, só que isso não dispensa a necessidade de você assistir os temas que nós tratamos antes, certo? Então, na nossa última videoaula, nós estávamos falando do lazer, certo? O lazer é uma consequência da nossa geração, certo? Através do período do trabalho, nós criamos o tempo de não trabalho, onde a gente continua tendo que cumprir com algumas obrigações, e após o tempo do trabalho, após as obrigações terem sido concluídas, o que nos resta, o pouquinho de tempo que nos resta, é o que será chamado de lazer. O tempo em que nós finalmente podemos dedicar para fazer aquilo que a gente gosta, consumir o que a gente gosta, assistir o que a gente gosta. Detalhe, esse lazer ele não pode se resumir apenas a assistir coisas ou se entreter de forma superficial e banal. Não, o lazer ele precisa acrescentar algo pro ser humano. Precisa aprimorar, precisa acrescentar, ele precisa crescer, certo? Então, esse lazer, esse tempo de lazer, eu preciso utilizar para desenvolver a minha racionalidade crítica, a minha mentalidade crítica, certo? Eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou assistindo, sobre aquilo que eu estou escutando, sobre aquilo que eu estou fazendo, senão eu vou cair num entretenimento vazio, certo? Então, o tempo de lazer é um dos grandes desafios do terceiro milênio, certo? Por quê? Porque está cada vez mais escasso esse tempo de lazer. E principalmente com essa pandemia, com o ensino remoto, ficou mais evidente ainda como que o ser humano se explora, como que o ser humano se sacrifica, como ele acaba comprometendo o tempo que ele poderia dedicar para si mesmo, substituindo oferecendo o tempo que poderia dedicar para si mesmo
para o tempo do trabalho, certo? Então, esse carinha aqui, esse velhinho simpático, Domênico de Masi, não sei, o que ele afirma? O capitalismo, ele amontoou os empregados em fábricas, dividindo o tempo de trabalho e vida. Então, tem o tempo que eu fico no trabalho e o tempo que eu tenho para viver o restante do meu dia. Só que dentro desse tempo que eu tenho para viver o restante do meu dia, eu ainda tenho obrigações, certo? E essas obrigações consomem o meu tempo. Então, como eu já falei, o que resta de lazer para mim é muito pouco, certo? Para nós, né? Para você também que está me assistindo, o que nos resta de lazer é risório, é muito pequeno e ínfimo esse tempo. Então, nossa sociedade, ela teria plenas condições de realizar o sonho do não trabalho, o sonho do lazer, o ócio criativo. Ficar sem fazer nada é bom, mas ficar sem fazer nada e mas fazer alguma coisa que nos interessa de maneira criativa, utilizar toda a nossa potência intelectual, toda a nossa energia para crescer espiritualmente, intelectualmente, fisicamente, enfim, é muito melhor, é muito mais interessante, é muito mais gratificante do que simplesmente ficar sem fazer nada. E utilizar o nosso tempo de forma criativa, produzir algo, é o ócio criativo, certo? Então, nossa sociedade, ela poderia investir nesse tipo de ser humano, que utiliza o seu tempo livre para criar coisas, para pensar sobre a sua própria existência. Mas isso não é vantajoso para a nossa sociedade, porque pessoas que têm tempo criativo desenvolvem raciocínio crítico, desenvolvem o pensamento crítico. E esse pensamento crítico, com certeza, vai abalar os pilares, os alicerces da nossa sociedade capitalista. Então, não é vantajoso para o capitalismo oferecer esse tipo de vida, conforto, dignidade, criatividade, ócio criativo. Não é vantajoso. Então, nossa sociedade teria plenas condições de oferecer tudo isso. A elevação do espírito e a produção de ideias. Mas não faz, certo? O avanço da tecnologia, ela poderia proporcionar isso. Robôs, máquinas, algoritmos, códigos, eles poderiam fazer todo o trabalho do ser humano. Nós poderíamos dedicar a nossa vida para nos aprimorar, para criar ideias, para desenvolver nossas potências, mas não faz. É mais vantajoso prender todo mundo numa fábrica, prender todo mundo no comércio, produzir coisas que vão atender ao interesse de outros, e não os nossos, certo? Nós vamos nos contentar em consumir e comprar coisas, quando na verdade o ser humano ele poderia ser capaz de muito mais do que isso. Então o problema está em saber se a indústria cultural propicia alternativas de escolha ou se as cidades oferecem infraestrutura que garanta aos mais pobres a ocupação do seu tempo livre em atividades gratuitas, certo? Então, uma coisa é você ter que pagar o serviço de streaming, é você ter que assinar uma Netflix da vida, ou tentar procurar séries em sites piratas, em sites clandestinos, certo? Para você tentar se entreter de alguma forma. Esse tipo de entretenimento é fruto da indústria cultural, certo? Que cria filmes, produz músicas, cria séries, certo? Novelas, enfim, é um entretenimento que, quando se para analisar, acaba sendo dependendo da série, do filme, da música, é vazio de sentido. Só está produzindo, só está disseminando ideias sem sentido. Por exemplo, algumas músicas que pregam uma vida de ostentação, uma vida com consumo de bens materiais, certo? Músicas que pregam que a felicidade ela está em determinadas substâncias, como a bebida alcoólica, certo? Isso é tudo fruto de uma indústria cultural, que ela não está investindo no pensamento crítico. Ela está investindo em ideias que tendem ao consumo. Que tipo de consumo? Consumo de bebida, consumo de bens materiais, de objetos, certo? É isso que está por trás desse tipo de entretenimento, certo? Então, a indústria cultural não está propiciando, não está oferecendo a elevação do espírito. E a outra parte é se a nossa cidade, se o nosso estado, se o nosso governo, de maneira geral, ele oferece esse tipo de entretenimento para a população mais pobre. Afinal, você que está me assistindo, quando foi a última vez que você foi no cinema, você assistiu uma peça de teatro? Olha só, tanto tempo que eu não vejo uma peça de teatro. Uma peça de teatro, um show
público numa praça, com bandas interessantes, uma música alternativa, de graça. Quando foi a última vez que você conseguiu consumir, ter esse tempo, esse entretenimento de graça? Por quê? Porque isso faz bem para o intelecto humano, isso faz bem para o espírito humano. Saber que tem mais coisas na vida além de trabalhar, além de pagar contas, pagar boletos, de tentar sobreviver, certo? Então, seria interessante o governo oferecer esse entretenimento de lazer, esse tempo de lazer, de forma gratuita, para elevar até o espírito dessa comunidade mais carente, certo? Então, exemplo de aproveitamento do lazer. Lugar onde ouvir música, praças para passeio, clubes populares, locais para as práticas de esporte e integração social espontânea, certo? Aqui cabe um breve comentário, certo? Não basta apenas a cidade, o governo, oferecer esse tipo de entretenimento, de graça. Há outra coisa muito importante por trás disso, que é investir na segurança. Você se sente seguro para andar à noite na rua? Você se sente seguro em aproveitar o espaço de uma praça à noite ou à tarde, independente do horário? Você se sente seguro? Isso não é bom para a nossa vivência, certo? A gente deveria conseguir se sentir seguro ao andar nas ruas, ao parar nas calçadas, ao frequentar essas praças, porque é o nosso direito de ir e vir. A partir do momento em que eu não me sinto seguro para frequentar esses lugares públicos, algo muito errado na nossa sociedade. Então, não basta apenas oferecer esse entretenimento. Nós precisamos também ter condições para aproveitar tudo isso. Sendo gratuito e tendo a plena certeza de que é seguro. Eu não estou falando apenas de colocar viaturas ou guardas para tentar vigiar esse local. Eu me refiro à sensação de segurança independente de alguém que possa me garantir isso estando lá, certo? Então, é eu me sentir seguro, eu saber que a sociedade tem índices de violência baixíssimo, que existe uma justiça social que oferece a possibilidade dos outros não me assaltarem, dos outros não fazerem mal algum para mim, certo? Então, é isso aqui, os exemplos de lazer e o que seria necessário para isso tudo acontecer, certo? Então, outra coisa que impede tudo isso de acontecer é a nova era das empresas. Elas têm se reestruturado, adaptado contratações que impedem o tempo de lazer. O que elas têm feito? Terceirizando tarefas, significa perda de benefícios, então existem lutas sociais para garantir férias pagas, descanso, jornada reduzida de horas, certo? Lutas sociais regadas a muito sangue foram proporcionar isso para a gente. E aí o que acontece são os empresários fazendo alianças com deputados, com presidentes, com prefeitos, que acabam incentivando aí a terceirização de tarefas, que acaba com os benefícios que nós encontramos. Então, a discussão não é se o trabalhador precisa escolher entre direitos e trabalho. Não! Isso é falso, isso é falacioso, isso induz ao erro. Não é essa a verdadeira questão. O verdadeiro problema é garantir emprego e condições, benefícios, direitos, certo? A gente não pode, aliás, eu acho que está até errado falar, utilizar o termo benefício. É direito do trabalhador, direito garantido na Constituição. A gente não pode permitir que a terceirização de serviços, entrega de aplicativos, acabem com essas conquistas sociais, certo? Isso é perigoso. É isso, essa é a verdadeira questão. Nós não deveríamos nos humilhar, nos submeter a esse tipo de condição para conseguir sobreviver. A vida é mais do que sobreviver, certo? Outras coisas que as empresas fazem. Com essas terceirizações, acontece o xingamento do quadro, do pessoal. Então, pessoas são demitidas. E quem resta fica sobrecarregado, fazendo várias outras funções, certo? Então, os funcionários eles se sentem obrigados a jornadas fatigantes. Então, você pode até negociar com o seu patrão, né? Você fala, não, você pode até negociar com ele, só que aí você negocia e vai embora, né? Se reclamar do tempo que você está trabalhando, do período da jornada de trabalho, das funções que você está fazendo, isso é arriscado. E a gente acaba não reclamando para tentar garantir nosso emprego. Onde ficamos infelizes na função que nós exercemos para conseguir sobreviver. Está muito errado isso. Que tipo de
vida nós estamos oferecendo para as próximas gerações? Muito errado, certo? Em nome das metas da produtividade estabelecidas pela empresa. Outra coisa que tem acabado com o nosso tempo de lazer, que eu já citei, que eu acredito que eu tenha citado em todos os nossos vídeos sobre trabalho, alienação e consumo, é o teletrabalho, que é exatamente isso que você está tendo comigo agora, assistindo ao meu vídeo. O teletrabalho, o trabalho remoto, o ensino remoto, certo? Apesar de confortável, quem iria imaginar? Quem não iria imaginar que isso aqui é confortável, né? Trabalhar da minha casa, fazer meu próprio horário, gravar meus vídeos ou ficar disponível para os alunos de forma online. Quem iria imaginar que isso é trabalhoso, né? Isso aqui é muito confortável. Só que não, né? Só que não. Esse teletrabalho, trabalho remoto, ele só tem aparência de confortável, quando na verdade é extremamente mais difícil do que o trabalho que a gente está acostumado. Confunde o nosso tempo. Confunde o tempo do lazer, confunde o tempo profissional. Né, menino? Aí, ó, um exemplo de como confunde os horários. Meu filho vindo aqui, abrindo a porta, querendo participar. Pode deixar. Hoje o tema até pede a participação dele. Você quer vir? Pai ajuda. Vamos lá. Aqui, ó. O pai tá dando aula. Quer ver? Olha aqui, ó. Martim, olha você aqui, ó. O pai tá dando aula. É isso, gente. Então, o teletrabalho de confortável, ele não tem nada. Porque ele confunde o nosso tempo. Você é diferente do tempo de trabalho que nós temos. Esse é o pai. Agora o pai vai voltar a apresentar, ó. Tá vendo aqui? Tudo que o pai tá apresentando para os alunos que vão assistir o vídeo, se Deus quiser, futuramente. Onde nós havíamos parado? Então, aí acontece essa ruptura, atrapalha nossa linha de raciocínio. Então, o trabalho remoto, de confortável, ele não tem nada. Atividade do domicílio, ele confunde os horários de trabalho com os nossos momentos de lazer. É o dado e o peão. Nosso momento de lazer. Trazendo muito mais prejuízo a esse último aqui. Certo? Outro problema da nossa sociedade é a flexibilização do contrato de trabalho, que é o mesmo problema aqui que eu citei na terceirização das tarefas, certo? Obriga o trabalhador a assumir vários empregos, jornadas curtas, como é o caso de nós, professores, certo? Flexibilização do contrato de trabalho. Exemplo, Uber, iFood, certo? Flexibiliza esse contrato, não garante aí os nossos direitos, acaba com as conquistas sociais, certo? Isso tudo compromete a qualidade de vida do trabalhador, certo? Além de tudo isso, se não bastasse tudo isso, a gente tem as pessoas que defendem o extermínio dos sindicatos. Os sindicatos, eles têm coisas erradas? Tem coisas erradas. Eles deveriam representar os trabalhadores e, às vezes, nem isso eles são capazes de fazer. Mas o sindicato, ele é importante, porque ele representa o direito do trabalhador. É a mira, investigar. Ele deveria representar o direito dos trabalhadores e não faz. Aliás, voltando, o sindicato, então, ele é necessário, porque ele consegue concentrar a luta, ele é porta-voz dos trabalhadores que vão atrás dos seus direitos para garantir os seus direitos, certo? Defensores dos interesses dos trabalhadores. Infelizmente, eles têm se enfraquecido, certo? Seria possível reverter esse quadro com figuras públicas defendendo o fim desse tipo de instituição? Isso é perigoso, isso é arriscado. É o sapinho. Se a anunciada mecanização e a robotização até agora não cumpriram as esperanças do tempo de lazer dilatado. Então, o que tem isso aqui? O que está querendo dizer? Então, com o avanço tecnológico, a peninha, com o tempo... Você está me fazendo cócegas. Vai lá fazer cócegas na tia.
Será possível manter esse quadro? Certo? Então, com o avanço tecnológico, com a robotização, com o avanço com os dispositivos, enfim, seria possível proporcionar lazer ao homem. Isso não tem acontecido, certo? Pelo contrário, nós estamos nos sentindo cada vez mais esmagados, cada vez mais pressionados, sobrecarregados, com a carga exaustiva de trabalho, que só tem aumentado. Então, a sociedade pós-moderna, o hiperconsumo. Então, como eu havia falado, existe, então, a produção em massa, produção de coisas em massa, celulares em massa, celulares iguais, notebooks, carros, produção em massa, e uma vez que está sendo produzido tantas coisas, nós precisamos consumir na mesma velocidade, certo? Então, nem todos os pensadores, eles encaram o fenômeno contemporâneo do consumo de forma negativa, que é o caso desse cara aqui, o Gilles Lipovetsky, certo? Ele não demoniza o consumo, ele sugere aceitá-lo. Por que ele sugere aceitá-lo? Porque, para ele, o fenômeno do consumo é um fenômeno do nosso tempo. Então, faz parte da sociedade contemporânea, faz parte do nosso tempo, esse tipo de cidadão que tem como essência já esse hiperconsumo. Fecha pro pai? Vai dar dúvida. Faz parte desse consumo. Então, desde o final dos anos 1970, então isso é um fenômeno social. Então, as pessoas com esse hiperconsumo, com essa carga toda, elas acabam faz parte deles. Você vai acabar caindo. Certo? Então, desde o final de 1970, devido às técnicas de marketing e de preços mais baixos, os bens se tornaram acessíveis e um maior número de pessoas... Você vai acabar caindo. Vem mais perto. Isso. Os bens se tornaram acessíveis a um maior número de pessoas, inclusive para os de menor poder aquisitivo. Então, o que acontece? O pai, aí você já atrapalha a aula. Fica quietinho. Então, o que o comércio faz? O comércio incentiva esse tipo de consumo. Oferece cartão de crédito, oferece parcelamento, os Estados Unidos com a hipoteca da casa, certo? Então, ele parece que facilita. Por quê? Porque isso parece instigante. O cidadão, ele vai lá, ele consome essas coisas e acaba se endividando. É a meia. Então, é isso tudo que acontece. Então, o comércio incentiva esse tipo de atitude. Vai lá, cara. Gatinho. Vai dando bola. Por favor. Então, o Lipovetsky, ele critica Foucault, certo? Identificando que houve uma redução progressiva do processo disciplinar do trabalho. O que isso significa? Bom, nos vídeos anteriores, nós vimos como Foucault encara o processo da disciplina do trabalho. Então, coloca as pessoas numa fábrica, divide os setores que serão responsáveis por determinada linha de montagem ou determinada parcela do trabalho, e existe alguém que vai estar vigiando a qualidade e o tempo de produção desses trabalhadores. Para o Lipovetsky, certo? Isso reduziu com a nossa sociedade. Não existe uma disciplina, uma vigilância explícita do trabalho, mas ela continua, certo? A minha câmera me filmando, gravando essa aula para vocês, é uma disciplina do trabalho, certo? Eu me submeto ao resultado final do meu vídeo. Eu poderia optar por refazer novamente esse vídeo, eliminando a participação do meu filho enquanto eu estava gravando para vocês. Mas eu acho essencial, eu acho importantíssimo mostrar essa condição do trabalho remoto, para mostrar que não é fácil. O trabalho remoto, ele precisa ser questionado, ele precisa ser problematizado, porque existem outras demandas na nossa vida pessoal que não casa com as demandas da vida profissional que a gente está acostumado. É necessária essa modificação, certo? Então, para o Lipovetsky ocorreu esse processo, uma redução desse processo disciplinar do trabalho. Mas, como nós podemos ver, ainda existe aí um certo controle. O homem não alcançou ainda a emancipação e a liberdade. Nós poderíamos dizer que ele almeja, que ele deseja, certo? Os consumidores, eles estão mais interessados em qualidade de vida, comunicação e de saúde. Isso realmente, hoje uma vez que a gente tem esse hiperconsumo, nós temos aí uma certa gama
de possibilidades para escolher aquilo que nós vamos consumir. Empresas que não utilizam, que não fazem testes em animais, empresas que não utilizam trabalho escravo, trabalho infantil, empresas que não são corruptas, enfim. Nós deveríamos pesquisar essas empresas para saber de onde vem aquilo que nós estamos consumindo, certo? Então, nós, consumidores, estamos mais interessados nesse tipo de coisa. Tem melhores condições de fazer uma escolha diferentes propostas nas ofertas, determinando que o consumo ordene-se cada dia um pouco mais em função de fins, de gostos e de critérios individuais. Certo? Então, o Lipovetsky, ele reconhece o poder massificante da publicidade. Então, ele reconhece. Então, é um fenômeno da nossa cultura, o superconsumo? É um fenômeno. Nós devemos aceitá-lo? Devemos aceitá-lo. Porém, nós precisamos ter conhecimento da influência e dos interesses que esse consumo está defendendo, certo? Então, existe aí o poder massificante das pessoas pensarem igual e comprometer o nosso pensamento crítico, certo? A publicidade nos convence a consumir determinadas coisas, incentiva o consumo de coisas que a gente às vezes nem precisa, certo? Existem malefícios desse hiperconsumismo, certo? Como ilusão de que a mercadoria garante a nossa felicidade. Então, é um fenômeno da nossa sociedade? É, mas nós devemos ter conhecimento de tudo isso daqui. O que é um problema? Aí é caminhão que passa, atrapalha a linha do raciocínio também, enfim, várias dificuldades do ensino remoto. Garantia da felicidade. Então, é isso que acontece. E é difícil nós criarmos essa consciência se a publicidade ela é tão convincente, certo? Como que eu vou desenvolver meu pensamento crítico com a indústria do consumo sendo tão convidativa? Eles abafam o desenvolvimento da nossa capacidade crítica. Eles abafam isso para conseguir manter o consumo tal como eles desejam, certo? Então, o risco é deixar que o consumo se converta no sentido principal da vida das pessoas. Então, ele tenta ser otimista, mas isso é muito difícil. Isso é tão difícil que aí o Zygmunt Bauman, vem e critica. Então, ele não é tão otimista quanto o último autor citado. O consumismo, para o Bauman, ele aposta na irracionalidade dos consumidores. Ou seja, o consumo, a indústria, o capitalismo, o nosso sistema, ele não vai investir na racionalidade das pessoas. Não! Se ele investir na racionalidade das pessoas, ele vai acabar com o seu próprio sistema. Então, o que ele vai fazer é vender produtos, vender entretenimento, que parece que desenvolve o pensamento crítico das pessoas. Certo? Um exemplo que eu posso citar, eu assisti recentemente o documentário da Netflix, do serviço de streaming, né? Acho que é até arriscado mencionar o nome das empresas. O dilema das redes sociais, mostrando como que as redes sociais estão causando um efeito negativo no desenvolvimento do ser humano. Certo? Então, a gente acaba acreditando numa vida ideal que nós assistimos, na vida perfeita dos nossos amigos virtuais, certo? E a minha vida, não sendo tão perfeita quanto a dele, eu começo a me entristecer. Então, eu vou vendo, outro ponto, eu começo a ver os corpos das pessoas, fotos, vídeos, que trazem para mim um modelo de corpo impecável, maravilhoso, certo? E o meu corpo não se encaixa nesse padrão, nesse modelo. E, novamente, eu me entristeço, porque o padrão entendido pela sociedade como belo não é o corpo que eu tenho. Daí eu começo uma busca para tentar transformar o meu corpo naquilo que eu estou assistindo, naquilo que eu estou vendo, certo? Então, é outro efeito negativo. Outra coisa, o algoritmo, ele sempre vai tentar fazer a gente ficar cada vez mais preso na tela do celular. Então, ele sempre vai empurrar conteúdo parecido ou próximo daquilo que a gente curte, daquilo que a gente reage de maneira positiva. Então, não é interessante apostar na racionalidade, para deixar a gente preso. Então, nesse documentário em questão, parece o suprassumo da criticidade. Parece incrível, parece fabuloso. Mas a própria Netflix utiliza algoritmos para manter a gente preso enquanto nós assistimos. Então, o que parece que esse documentário faz? Desvia a atenção do que a indústria, do que a empresa deles faz
e critica o que a empresa do outro está fazendo, certo? Mostra como funciona parte das redes sociais, a gente descobre um pouquinho, superficialmente, de como tudo isso se opera e acredita que estamos sendo racionais, nós acreditamos que estamos sendo críticos. Na verdade, não. Na verdade, é um produto, na verdade, é um entretenimento produzido para criar essa ilusão de que eu estou desenvolvendo meu pensamento crítico, certo? Então, a indústria ela não vai apostar na racionalidade de fato, no pensamento crítico de fato. Vai oferecer aí esse tipo de documentário mastigado, esse tipo de documentário de fácil compreensão, sem aprimorar, sem aprofundar esses temas que são sérios e que precisam ser discutidos com a sociedade, certo? Então, o consumismo ele aposta nessa irracionalidade dos consumidores, porque quanto menos nós pensarmos, quanto menos nós criticarmos, mais nós consumirmos, certo? Não em suas estimativas sóbrias e bem informadas. Então, não é isso que a indústria cultural, a indústria do consumo, deseja pra gente, certo? Eles não querem que a gente fique sóbrio e bem informado. Eles querem que a gente fique obediente e dócil, sem criticar, certo? Então, a sociedade do consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua essa não satisfação. Na medida em que eu não me satisfaço com aquilo que eu possuo, eu sempre vou buscar mais, sempre vou buscar mais. E é esse sempre buscar mais que é onde eles lucram. Porque eu sempre vou estar querendo consumir algo que eu não possuo, algo que eu não tenho, ou não me contentando com aquilo que eu já possuo, certo? Então, basta observar os objetos de desejo que são facilmente descartáveis, para que um novo desejo substitua o antigo. Isso aqui é Schopenhauer, é outro filósofo que a gente vai ver no futuro, conforme o livro for trazendo para a gente. Bom, mas enfim, só para dar um spoiler. Então, Schopenhauer, ele menciona o quê? O homem é um ser de desejo, é um ser desejante. Eu desejo aquilo que eu não tenho. Então, agora, eu não tenho eu não tenho um senhor cabeça de batata. Meu filho quer um senhor cabeça de batata, certo? Do desenho Toy Story. Então, ele está desejando isso. Então, eu vou lá e eu vou arrumar um senhor cabeça de batata para ele. Daí, eu vou dar isso aqui para ele. Eu dou para ele. Com o passar do tempo, ele vai enjoar desse brinquedo. Não vai querer mais. E aí, o que ele vai desejar? Ele vai desejar um sapo. Um brinquedo. Outro brinquedo. Ou outro objeto. Ou um celular. Certo? Ele sempre vai estar desejando. Não somente ele, mas nós, você que está me assistindo, é assim que o ser humano funciona. Então, a indústria, Schopenhauer, os filósofos, alguns especialistas, eles descobriram que o homem é um ser de desejos, certo? E a indústria, com esse conhecimento, ela fala, o homem é um ser de desejos, então nós vamos estar oferecendo sempre um novo desejo para esse ser humano. É assim que ele vai operar, tentando sempre dar novos desejos, novos produtos, para que a sociedade do consumo consiga prosperar, certo? E isso remete, então, para onde que a gente vai? Onde a gente vai chegar, então, com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de mentalidade? As maneiras de trabalhar e consumir, elas mudam conforme a época e o lugar. Então, se você se lembra bem dos nossos vídeos anteriores, nós vimos a evolução do trabalho, a evolução das máquinas, tornando mais prático o trabalho do ser humano. Aquela visão de progresso no passado era maravilhosa. A tecnologia, ela veio para facilitar o trabalho do homem. Só que com esse avanço tecnológico, nós não tivemos uma diminuição da carga de trabalho. Pelo contrário, nós aumentamos essa carga de trabalho. Então, onde está esse progresso que deveria trazer mais ócio criativo, mais tempo de lazer para o homem? Certo? Então, muda de acordo com a época em que a gente vive. Então, começou com a evolução do tear, as máquinas de costura, certo? Facilitou o trabalho do homem. Depois a gente veio para a linha de montagem, onde cada ser humano ficou, cada indivíduo da fábrica ficou responsável por uma parcela da montagem do veículo, ou na montagem de determinado, de outro objeto, de outro produto. Com o avanço tecnológico, nós descobrimos os algoritmos, nós descobrimos os aplicativos, enfim, o consumo e a maneira de trabalhar foi se alterando em cada época que a gente tem disponível na história, certo? Nas últimas décadas, nós presenciamos transformações extremamente rápidas, que alteraram de maneira drástica
o nosso modo de vida. Então, imagina, no passado era impensável trabalhar através de um celular, através de um trabalho remoto, através da forma como eu estou trabalhando com vocês. Olha a mudança. Então você pega aí, 2017, como que era o nosso trabalho em 2017, o trabalho dos professores, presencial na escola, com os alunos. Olha agora, estamos em 2021. 2021, pouquíssimo tempo, desde o exemplo que eu citei, Estamos em 2021. Olha a forma de trabalho. Olha a forma que nós estamos trabalhando. Um trabalho que exige o consumo de objetos capazes de gravar isso tudo para mim, capazes de levar essa informação para vocês. Enfim, muda dependendo da época e do lugar. E altera o nosso modo de viver. Então, a gente tem um sistema que funcionava lá, no exemplo que eu citei de 2017, o trabalho presencial, e, dada a pandemia, nós descobrimos que isso precisava ser mudado. Certo? Então, o que aconteceu? Nós tentamos forçar o ensino como ele acontecia nessa nova forma que é o ensino remoto. Estamos forçando a maneira de fazer do ensino presencial nesse ensino remoto. E, sinceramente, nós estamos vendo que não dá certo, certo? Alterou a nossa forma de viver, alterou drasticamente a nossa forma de viver. O que nós devemos fazer é aproveitar essa pandemia e repensar todo o sistema que nós temos para tentar oferecer um ensino aí mais acessível para nós, certo? Uma coisa que eu acho interessante dessa nova forma de ensino é que o meu vídeo fica lá registrado para você, onde você pode ir assistindo conforme for tendo tempo livre, que é o que a gente está lutando hoje em dia para possuir, né? Então, não desista, assista o vídeo até o fim, compartilhe, por favor, leve esse conhecimento para os outros. Bom, então, no século XX, a produção em série, então aqui as mudanças que a gente pode citar, da produção em série nas linhas de montagem, a estimulação do consumo de massa, os efeitos alienantes do campo de trabalho do consumo, certo? Isso foi tudo que a gente percebeu na história. Nada se compara ao impacto causado no final do milênio com a implementação da tecnologia, que é tudo que eu já mencionei para vocês, que é avançada na automação, bem como a comunicação em tempo real, eu consigo conversar instantaneamente com alguém que está do outro lado do mundo. Isso era impensável séculos atrás. Possibilitado pela informática das fábricas, dos escritórios e até mesmo no campo. Hoje existem tratores que conseguem colher os produtos que são plantados sem a necessidade de alguém dirigindo eles. Os drones, os aviões não tripulados, certo? Existe um avanço tecnológico. Só que esse avanço tecnológico não tem interesse em oferecer uma vida mais confortável e digna para nós, cidadãos comuns, certo? Então, essas transformações, principalmente a pandemia, ela nos obriga a rever as críticas dos antigos modelos de alienação do trabalho e do consumo, certo? Ela obriga a gente a rever tudo isso. O que está em jogo é rever o próprio sistema e não tentar forçar a sobrevivência dele. Já vimos que não dá certo, que está errado, certo? Então, nós estaríamos livres de outros modos de manipulação da nossa consciência crítica e, portanto, de nossas escolhas. Então, é necessário rever essas críticas, rever esses pensadores, para tentar descobrir o nível de manipulação que nós estamos passando, para tentar desenvolver a nossa consciência crítica, certo? Então, apesar dos benefícios alcançados pela nossa civilização, há um grande número de pessoas excluídas do sistema, o desequilíbrio ecológico e outros problemas que agravam-se a cada dia. Então, outro ponto ainda desse ensino remoto. O ensino remoto, ele depende de uma tremenda justiça social. Por que justiça social? Você que está me assistindo, aluno da escola pública ou não, você tem recurso para conseguir acompanhar as aulas de forma online, de forma ao vivo? Você tem internet? Qual é o seu plano de dados que você utiliza para assistir as minhas aulas? Você consegue acompanhar a aula de todos os professores? Como que é o seu tempo? Você tem tempo disponível para assistir as aulas da mesma forma que aconteceu no presencial, de forma remota? Você consegue ficar sentado por 6 horas, cumprindo as aulas que você possuía? Porque antes você ficava 6 horas disponível numa sala,
escutando a apresentação da aula do professor, fazendo os exercícios, você consegue agir da mesma forma como agir no ensino presencial? Você consegue realizar todas as suas refeições que precisa durante o dia? Então você precisa ter um ambiente confortável, você precisa ter plano de internet, você precisa ter disciplina. Isso tudo é difícil com a nossa sociedade, que é desigual. Então, o ensino remoto, ele está tentando fazer o ensino presencial acontecer, sobreviver de forma virtual. E isso não dá certo, porque o nosso país é desigual. Então, a gente está tentando... Então, apesar das críticas que eu estou tecendo agora, nós, professores, equipe pedagógica, a gente está tentando se adaptar. É o melhor que nós conseguimos até o momento. E para a gente conseguir caminhar de um jeito mais eficaz, que é necessário o diálogo com a sociedade. E necessário conhecer todas essas críticas, todas essas reflexões. Não basta simplesmente defender ou o ensino remoto ou mandar todo mundo de volta para casa. Não. Nossa realidade agora é outra. E precisamos pensar detalhadamente sobre ela. Então, o importante é verificar a todo momento em que medida as atividades de trabalho, consumo e lazer. Então, tudo isso que eu falei agora se resume em reavaliar os nossos setores da nossa vida. O trabalho, o que e como nós consumimos e o tempo que nós temos disponível para o lazer, certo? Isso tudo está a serviço da nossa humanidade? Está a serviço da humanização, certo? A sustentabilidade do planeta? Ou estamos nos desviando desses objetivos, certo? Então é isso que nós devemos ter em mente quando pensamos sobre o trabalho, sobre o consumo e sobre a alienação, certo? Com isso, eu espero ter apresentado. Com isso, nós finalizamos a nossa aula, o nosso capítulo 6, Trabalho, Alienação e Consumo. Eu agradeço você que sobreviveu e assistiu o vídeo até o final, certo? E espero que tenha ficado claro os conteúdos apresentados. E até a próxima. Tchau, tchau.